assim: filhos que confiam. Lá em Êxodo, do capítulo 12 ao 16, nós podemos ver uma trajetória da saída de Israel do Egito, né? Israel, eles estavam sendo escravos no Egito e Deus liberta aquele povo dessa escravidão. Então, durante esse percurso, Deus ele guia os israelitas, o povo de Israel, para essa fuga. Israel ele foi perseguido, né? Ele passou pelo mar. Deus ordena que Moisés estenda a mão sobre o mar e o mar é aberto, né? E o povo de Israel ele passa pelo Mar Vermelho. E os egípcios que tentaram passar pelo mar foram mortos. Então, vimos também que quando eles passaram pelo Mar Vermelho e chegaram no deserto, eles sentiram sede. E não havia água e não acharam água para beber. Chegaram próximo ao mar de Mara, porém esse mar, as águas desse mar, ele era amargo. E o povo de Israel murmurava contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore e pediu para que lançasse ao mar as águas. E aí as águas se tornaram doces. E foi dito o seguinte para o povo de Israel: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, que cura. Deus estava falando aqui para o povo de Israel. Deus viu que o povo de Israel estava rebelde e não queria ouvir a voz de Deus, não acreditava, não confiava no Deus deles, no Deus que era o Deus da verdade, o Deus que curava. Então Deus falou isso, Moisés falou isso para aquele povo. Porém, Israel, o povo de Israel, ele ainda permanecia incrédulo e não confiava em Deus. E aquele povo dizia o seguinte: leve-nos de volta para o Egito. Exigiram isso de Moisés e falaram o seguinte: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste para este deserto, para matar-nos de fome toda esta multidão. Então nós vemos aqui a incredulidade do povo de Israel diante de Deus. Então disse o Senhor a Moisés o seguinte: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus queria colocar à prova aquele povo, diante dele, a fé daquele povo. O pai, ele queria que seus filhos pegassem na sua mão e descansassem e confiassem. O pai, nosso Deus, queria que seus filhos parassem de se preocupar sobre como e ficassem contentes com o quê? Com quem?
Eles estavam preocupados, como iremos nos fartar? Será que iremos morrer de fome? Será que o nosso Deus nos tirou do Egito, da escravidão? Lá nós tínhamos comida, nos fartávamos para estar no deserto e morrer de fome? Muitas vezes somos nós, irmãos. Muitas vezes não temos fé suficiente no nosso Deus. E ficamos a nos questionar, será? Deus, eu estou passando por isso, o Senhor está permitindo para que eu passe por dificuldades, passe por essa dificuldade para sofrer, né? O Senhor me tirou da vida que eu tinha, com meus desejos, com tudo que eu tinha e podia ter, para estar com o Senhor, para sofrer, para passar por essa dificuldade, né? O Senhor permite que eu passe por necessidade, mas muitas vezes Deus nos prova, Deus nos testa para sabermos se realmente confiamos verdadeiramente nele. Então Deus tirou aquele povo da escravidão, criou um caminho no meio do mar, deu a eles nuvem para seguir durante o dia e fogo durante a noite para ser aquecidos. E Deus também deu a eles o que comer. Satisfez suas necessidades mais básicas e Deus encheu a barriga deles. Providenciou água, comida e todas as suas necessidades. O maná chegava a cada manhã e em cada entardecer Deus trazia carnes. E ele só queria uma coisa daquele povo: confiança, fé. Será que nós estamos confiando verdadeiramente em Deus? Deus dizia assim: confiem em mim e eu lhes darei aquilo que precisarem. As pessoas eram instruídas a pegar apenas o suficiente de cada dia. Porém, eles não acreditavam, não confiavam que Deus iria providenciar no outro dia o necessário. Suas necessidades seriam satisfeitas um dia por vez. Deus era fiel para cumprir as promessas que ele fez àquele povo. Porém, o povo teve dificuldade para crer na provisão de Deus. Eles teriam comida, mas eles armazenavam, achando que Deus não daria no outro dia. Eles pensavam: se eles esquecerem amanhã de nós, se ele não voltar. Assim, eles pegavam uma porção de comida e armazenavam. Durante a noite, aquela comida era estragada. E Deus ouviu a murmuração daquele povo. Deus disse o seguinte: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou teu Deus, o vosso Deus. Será que você está murmurando, irmão, pelo problema, pela dificuldade que você está passando? Ou será que você está crendo no Deus verdadeiro, no Deus da providência, no Deus que cura? Deus dizia: peguem apenas o suficiente para o hoje. Era a mensagem de Deus para aquele povo. Deixem que eu me preocupo com o amanhã. Portanto, o Pai queria que o povo confiasse em Ele. As dificuldades virão, né? Você vai passar por momentos difíceis, por momentos de deserto, por momentos de escassez, momentos
mas saiba, Deus está contigo. Como diz a palavra dele, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Deus falou aqui para Israel, mas trazendo essa palavra para nós, se ouvirmos atentos, se atendermos a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, Deus ele estará conosco. Deus ele providenciará tudo o que necessitamos. Deus ele irá nos curar conforme a vontade dele. Ele irá nos atender, ouvir as nossas orações. Ele caminhará conosco, assim como ele fez com o povo de Israel. Cabe a mim e cabe a você crer ou duvidar.